Bom, pessoal, para finalizar o estudo da função afim, a gente agora vai fazer algumas análises importantes ali no gráfico. Tá? A gente vai ver como analisar isso graficamente, algebricamente, né? O comportamento da função. Olhando para a expressão, eu tenho uma ideia do comportamento, olhando para o comportamento, eu tenho uma ideia da expressão. A gente vai analisar 4 itens: a raiz, ou zero, da função, a interseção com o eixo das ordenadas, com o eixo vertical, com o eixo y, o crescimento ou decrescimento, ou até constância, né, da função, que a gente viu que tem função que é constante, e o estudo do sinal da função. É algo bastante importante, o estudo do sinal, porque depois a gente vai falar de inequação e é algo bastante relevante. Tá? Então vamos lá. O que é a raiz ou zero da função? É o valor do domínio tal que sua imagem é nula. Então toda função tem algum valor no domínio que a imagem é nula. No gráfico, esse ponto vai ser representado por alfa e zero, imagem nula. Mas, quando no gráfico você põe um ponto com ordenada zero, significa que ele não está nem para cima do eixo das abscissas, nem para baixo do eixo das abscissas. Ele pertence ao eixo das abscissas. Ou seja, é o ponto onde a função corta o eixo das abscissas. Vamos lá. Vamos ver aqui o que isso significa na função afim. Uma função afim é ax mais b. Se eu estou falando de um alfa que pertence ao domínio, cuja imagem é zero, se eu substituir alfa no lugar aqui do x, e isso aqui eu igualar a zero, eu posso isolar esse alfa. Eu posso tirar o b que está somando subtraindo, e o a que está dividindo, está multiplicando dividindo. Então eu defini que esse valor alfa ali, a abscissa, onde a função corta o eixo x, é menos b sobre a. E aí está, então, a representação dela no gráfico. É o ponto que corta o eixo das abscissas. Se você lembrar, no outro vídeo a gente fez um exercício de função horária, espaço, tempo, e o gráfico mostrava uma reta que já começava lá em cima e ia crescendo. Ou seja, ela não cortava o eixo x em nenhum momento. Então, naquela função horária não vai ter raiz, porque ela não está definida para valores de domínio negativos. Ok? Então pode acontecer. Mas se houver um valor dentro do domínio que corte o eixo x, então esse valor é a raiz. Beleza? Além disso, toda função afim, né, que tenha domínio de reais e reais, ou que tenha domínio suficiente para passar por esse ponto, intercepta o eixo das ordenadas em algum ponto. Mas para interceptar o eixo das ordenadas, significa que a abscissa tem que ser zero. A abscissa é nula. Então, se zero pertence ao domínio da função, esse ponto existe. E aí é o ponto zero e beta. Mas pensa na função afim. F de zero igual a beta, né? Ponto zero e beta. F de zero é A vezes zero mais B. A vezes zero é zero. Ou seja, o ponto onde a função corta o eixo y é justamente o b, é justamente o termo independente. Então, na função f de x é igual a 5x mais 4, é no 0 e 4. F de x igual a 17 menos 2x, é no 0 e 17. Porque é o termo independente que determina o ponto, a ordenada onde vai cortar esse eixo das ordenadas. Ok? Inclusive, com esses dois conceitos, né, é uma maneira legal de você construir o gráfico de uma função afim a partir dessa ideia. Como que você vai fazer o gráfico de uma função afim com esses dois conceitos? Bom, a raiz é onde corta o eixo das abscissas. O termo independente corta o eixo das ordenadas. Ou seja, eu consigo dois pontos que são justamente os pontos que cortam os eixos coordenados. Vamos ver um exemplo. Vamos determinar a raiz da função f de x igual a x menos 3 quartos, o ponto onde ela intercepta o eixo das ordenadas e desenhar o gráfico. Raiz tem que igualar a zero. X menos 3 quartos igual a zero. Só somar o 3 quartos, né? Elementar aqui. A raiz é 3 quartos. O que isso aqui significa? Opa, que ele vai passar no ponto 3 quartos para x, 0 para y. O termo independente da função é menos 3 quartos. O que isso significa? Que ele vai passar no ponto 0 para x, menos 3 quartos para y.
Mas espera lá, se eu tenho dois pontos, A e B, não é suficiente para eu desenhar o gráfico? Lógico que é. Então eu vou marcar esses pontos. Aqui está o ponto B, 0 para x menos 3 quartos para y. Aqui está o ponto A, 3 quartos para x, 0 para y. Basta desenhar a reta. Com uma observação importantíssima, gente. Esse tipo de procedimento não funciona em funções lineares. Por quê? Porque a função linear passa na origem. Ou seja, vai ter um único ponto que corta os dois eixos. E com um ponto só você não desenha reta. Você precisa de dois pontos distintos. Por isso não funciona para linear. Ah, professor, mas também não funciona para constante. Constante não tem raiz, porque ela vai passar paralela ao eixo x lá para cima, lá para baixo. Ela pode passar em cima do eixo x e aí todos os valores são raízes, mas é meio absurdo, né? A função constante não tem raiz, mas você sabendo que ela é constante, basta pegar o termo independente e marcar a altura dele ali e você tem a reta paralela ao eixo x, tá bom? O que mais? Além então de raiz e ponto onde intercepta o eixo das ordenadas, né? A gente também pode analisar o comportamento de uma função. Uma função pode ser de três tipos. Constante, a gente já viu que é o caso do a igual a zero, né? Que é quando só tem termo independente. Ela ainda pode ser crescente ou decrescente. Mas como reconhecer isso olhando só para a expressão algébrica? É possível? Acho que sim. Vamos pensar um pouco. Vamos pegar dois exemplos. Primeiro aqui, ó, f de x igual a 2x menos 1. Vamos desenhar o gráfico dessa função, né? Então aqui, coloquei menos 2 para x, menos 2 vezes menos 2, menos 4, com menos 1, menos 5. Menos 1 para x, vezes 2 é menos 2, menos 1, menos 3. Ah, vou fazer mais ponto. Aqui, 0 para x é menos 1 para y, 1 para x, 1 para y, 2 para x, 3 para y. Então, só fui substituindo aqui o x, né? Ah, professor, mas cadê a tabelinha? Ah, tudo bem, poderia ter montado uma tabelinha aqui se você quer, né? X, f de x, então aqui, menos 2 para x, menos 5 para y, menos 1 para x, menos 3 para y, e por aí vai, tá? Fiz os 5 pontos. Desenha a reta. Aí eu te pergunto, qual é o comportamento dessa reta aqui? Ela é crescente. Por que eu chamo ela de crescente? Porque se x1 é maior que x2, então a imagem de x1 é maior que a imagem de x2. É isso que significa ser uma função crescente. Se eu pego um x1 mais à direita, se eu vou pegando elementos mais à direita, a imagem vai ficando cada vez mais para cima. Isso é uma função crescente. Vamos pegar um outro caso. G de x é 1 menos 3x. Vamos escolher alguns valores e vamos montar o gráfico. Então aqui, ó, os mesmos, tá? Menos 2, menos 1. Menos 2 vezes menos 3 dá 6, 6 mais 1, 7. Menos 1 vezes menos 3 dá 3, mais 1, 4. Né? Se eu fosse montar aqui a tabelinha, não montei aqui, mas se eu fosse aqui, ó, x e g de x. Então, menos 2 e 7, menos 1 e 4, e por aí vai. Como lá eu pus 5, vamos colocar 5 pontos aqui também. Tá aqui, ó, 0 para x, 1 para y, 1 para x, menos 2 para y, 2 para x, menos 5 para y. Poxa, 5 pontos, excelente, agora é só traçar a reta. Qual é o comportamento dessa reta aqui? Essa é uma reta decrescente. Por que ela é decrescente? Porque se eu pego um x1 maior que o x2, mais à direita, então a imagem dele vai estar cada vez mais para baixo, ou seja, vai ser cada vez menor que a imagem do x2. Está percebendo? Mais para a direita, menor a imagem. Beleza? Então daí eu concluo que, dado uma função afim, f de x igual a x mais b, o que variou daqui para cá, assim, ó, que fez esse comportamento de crescente para decrescente? É isso aqui, gente. É esse comportamento aqui, ó. É o coeficiente A. É o A quem determina se é crescente, decrescente ou constante.
Então, se para f de x ser crescente, o a tem que ser maior que zero, positivo. Então, coeficiente a positivo, função crescente. Coeficiente a negativo, função decrescente. E lógico, coeficiente a nulo, função constante. Certo? Muito importante. Olhou para a fórmula, sabe o crescimento ou decrescimento. Beleza? Olhou para a função, sabe o sinal do A. Eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais extenso, mas eu vou até o final nesse vídeo para a gente finalizar. Porque agora a última coisa que falta analisar é o estudo do sinal. E o que é o estudo do sinal? É juntar a raiz que a gente já viu com o crescimento que a gente já viu, para daí avaliar as condições das imagens. Ou seja, eu quero saber para quais valores do domínio a imagem é positiva, negativa e nula. Ou seja, quando que o f de x é maior que zero, quando que o f de x é menor que zero, quando que o f de x é igual a zero. E isso se baseia em 3 passos simples. Primeiro, encontre a raiz. Segundo, analise o crescimento ou decrescimento. Ah, é crescente. Ah, não é decrescente. É decrescente. Só analisar, só saber isso. E aí a gente vai fazer uma coisa chamada de esboço da função. Gente, o esboço não é o desenho do gráfico completo. Nem precisa ter muito a questão de precisão, de escala. É um esboço, só para ter uma noção do comportamento. Feitos esses 3 passos, aí a gente finaliza o estudo do sinal. A melhor maneira de entender isso é exemplificando. Então, olha lá. Vou fazer o estudo do sinal da função f de x igual a 6 menos 3x. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é encontrar a raiz. Então, 6 menos 3x igual a 0. Vou subtrair o 6, menos 3x igual a menos 6. Vou dividir por menos 3, x igual a 2. Já sei a raiz. Segundo passo, analisar crescimento e decrescimento. Quem é o coeficiente a? Quem é o número que multiplica o x? É o menos 3. O a negativo, a gente acabou de ver que significa função decrescente. Se a função é decrescente e a raiz é 2, eu já posso partir para o terceiro passo, que é o esboço. O que é o esboço? Preste muita atenção agora. Primeira coisa, desenhe só o eixo x. Só o eixo x, não é o plano cartesiano inteiro, só o eixo x. No eixo x, marque um ponto só, que é quem? A raiz, 2. Agora, passando por esse ponto, desenhe uma reta decrescente. Professor, mas qual a inclinação? Bem inclinado, pouco inclinado? Tanto faz. Não precisa nem se preocupar muito com isso. Basta que ela seja decrescente, ou seja, que da esquerda para a direita ela vai diminuindo. Isso é uma reta decrescente. Então o esboço está pronto. Agora vamos analisar esse esboço. O que esse esboço me mostra? Que antes do 2, qualquer valor que eu pegasse aqui antes do 2, me levaria a uma imagem aqui em cima do eixo x. E para cima do eixo x, as imagens são positivas. Então, para qualquer valor antes do 2, as minhas imagens vão ser positivas. Enquanto que para qualquer valor depois do 2, as minhas imagens vão estar abaixo do eixo x. Então, as minhas imagens vão ser negativas. Com isso, eu consigo escrever o estudo do sinal, que é analisar essas 3 condições. Quando é positiva, quando é negativa, quando é nula. Geralmente a gente só faz assim, né? Positiva, nula e negativa. Tá? Muda um pouquinho essa sequência. Então eu vou fazer isso aqui, ó. F de x é maior que 0, se. Quando que é positiva? Se x é menor que 2, à esquerda do 2. F de x é igual a 0, se x é igual a 2, a raiz. É ali que ele é 0. E a imagem é negativa, menor que 0, se x maior que 2, para a direita do 2. Outra maneira de fazer isso, menos comum, seria eu ficar testando, né? Eu posso testar também um valor antes do 2, um valor depois do 2 e provar esses sinais. Mas só de olhar o esboço é mais fácil, tá bom? Para finalizar, então, vamos fazer alguns exercícios. O primeiro exercício, ele pede para determinar o valor de m, para que o gráfico dessa função j de x, que é menos 3 mais 6mx mais 5, intercepte o eixo das abscissas no ponto 1 e 0. Opa, então esse ponto vai pertencer aqui.
Para que esse ponto pertença é porque o j de 1 tem que dar 0. Substitui o x por 1. Então, menos 3 mais 6m vezes 1 mais 5, isso tem que dar 0. Parênteses vezes 1 não muda nada, né? É menos 3 mais 6m mais 5. Menos 3 mais 5 dá 2. Só que eu vou tirar aqui já para o segundo membro. Então eu vou subtrair e vai ficar menos 2. E agora eu vou tirar o 6 que está multiplicando, contrário à multiplicação e divisão. Cuidado, tem que simplificar, tá, gente? Então, menos 2 dividido por 6 é menos 1/3. Tá aí, esse é o valor de m. Beleza? Último exercício. Dada a função afim f de x igual a menos 3 mais mx mais 7, discutir para quais valores de m a função é crescente, decrescente ou constante. Opa, veja que o m está dentro do coeficiente a. O coeficiente a é menos 3 mais m. Então esse a, que é quem define o comportamento da função, se é crescente, decrescente ou constante, ele precisa ser analisado com relação aos valores de m. Qual vai ser a primeira análise que eu vou pensar? Quando que o a vai ser positivo, maior que zero? Quando menos 3 mais m for maior que zero. E aí eu posso somar, isso aqui é uma coisa que a gente vai estudar na próxima aula, que é o conceito de inequação ou desigualdade. Tá? Mas é muito simples. Se eu somar 3 unidades no primeiro membro e 3 no segundo, eu mantenho do jeito que está. Menos 3 mais 3 fica 0, eu fico com m maior que 3. Que faz sentido, né? Se eu pegar o m igual a 5, menos 3 mais 5 dá 2, que é positivo. Quando que o a vai ser igual a 0? Quando menos 3 mais m for igual a 0. Menos 3 mais m vai ser igual a 0 quando m for 3. Certo? Então, m igual a 3, a igual a 0. E quando que o coeficiente a vai ser negativo? É lógico que é por eliminação, né? É quando não for maior nem igual a 3, é quando for menor. Mas a gente pode analisar também, né? Menos 3 mais m tem que ser menor que 0, então o m tem que ser menor que 3. Beleza? Conclusão. Eu posso juntar tudo isso agora numa expressão só. Se m é maior que 3, f é crescente. Se m é igual a 3, f é constante. E se m é menor que 3, f é decrescente. Beleza, pessoal? Com isso aí a gente fecha o estudo de função afim. E na próxima aula a gente vai falar sobre inequações. Beleza? Dá uma estudada boa aí, faz os exercícios e a gente se vê na aula síncrona também.